Olá, eu sou o Yuri, esse é o curso Power BI Simplificado, um curso onde a gente está fazendo uma introdução à ferramenta Power BI e na aula de hoje a gente vai criar o background desse painel, né, o plano de fundo desse painel no Figma. Então, para você que está chegando, caindo de paraquedas aqui, esse vídeo, aliás, faz parte de um curso de Power BI 100% gratuito disponibilizado aqui nesse canal no YouTube. Então, se você clicar aqui no canal e nas playlists, tem uma playlist inteira do início ao fim desse curso lá. E, bom, na aula passada a gente mexeu aqui com os indicadores dentro do Power BI, a gente mexeu aqui com os parâmetros de campo dentro do Power BI para fazer aqui essa alteração aqui no nível do gráfico, né, para eu poder trocar o gráfico também e fazer essa alteração aqui entre nível estado, país. A gente pegou um erro que eu não tinha percebido até agora, numa forma que estava escrito Rio de Janeiro, que estava dando problema aqui para a parte do gráfico. A gente arrumou esse erro rapidamente. E agora a gente vai criar o plano de fundo, para que esse painel todo branco, sem vida, vire esse painel aqui, ó, com esse fundo, com esses fundos do gráfico, essas alterações. Então, bora lá. O que a gente vai precisar? Aqui, ó, do Figma, essa ferramenta aqui lá na primeira aula eu falei para vocês terem baixado. Quem não baixou ainda, link na descrição da primeira aula também, aula de introdução, mas nessa aqui também tá na descrição. Vai lá, baixa, né? Pausa o vídeo, baixa, instala e vem aqui. Aí você vai ter uma tela inicial onde você vai clicar para criar vai vir aqui em Create, vai criar um novo design e aqui vai abrir uma tela vazia. Na real, sua visão vai ser muito mais parecida com essa. Talvez o seu Figma esteja branco, eu acho que o meu está no modo Dark. Mas enfim, vai ser essa tela aqui. E aqui a gente vai começar a desenvolver o background desse relatório, né? Como que a gente vai fazer isso? Isso aqui é o material base que eu vou usar aqui para me auxiliar, para ir acompanhando a criação do relatório, tá? Mas relaxa, não precisa de nada disso não. Então, vou vir aqui no meu relatório que está cru ainda. Vou vir aqui, ó, apertar o Windows. Ferramenta de captura para fazer a captura da tela. Vou clicar aqui em novo. E aqui, ó, eu vou capturar especificamente a área aqui, ó, dentro do pontilhado, tá? Vou selecionar tudo aqui. Capturei. E, bom, como eu já tenho o layout do que eu quero do relatório aqui, então os visuais, a segmentação de dados, os cartões, eles vão ficar mais ou menos aqui nessa posição. O que eu vou fazer? Tiro um print, especificamente da área do painel. Vem aqui no Figma, estou com esse print copiado, Ctrl V, tá? A gente vai vir para cá e aqui eu vou redimensionar. Por que eu vou redimensionar? Porque o Power BI ele tem um formato padrão, uma dimensão padrão. Que é a dimensão aqui, ó, de 1280 por 720. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui que eu acabei de colar. Vou vir aqui, ó, na parte de layout, dimensão. Vou clicar aqui nesse vermelho aqui para quebrar a proporção. E vou colocar aqui, ó, 1280 por 720. Pronto, eu tenho o meu print aqui na dimensão exata do que eu vou precisar para desenvolver o meu relatório. O que eu vou fazer agora? Eu preciso criar um frame aqui dentro do Figma, que vai ser um espaço para eu trabalhar. Como que eu vou fazer isso? Posso apertar a tecla F, que é a tecla de frame. Eu vou vir aqui, ó, eu tenho aqui dentro do desktop a opção TV, que já tem a dimensão exata que eu preciso, 1280 por 720. Clico aqui, ele me cria um frame, que é o espaço que eu vou trabalhar aqui para criar o meu fundo, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse roxo aqui, ó, que é um roxo que é meio... ele vai caindo aqui ao longo do tempo, né? É o que a gente chama aqui no Figma de gradiente. Eu vou fazer esse efeito nesse meu frame em branco vazio. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar nesse meu frame novo aqui, tá como TV3, ó. Se eu quiser eu clico aqui no nomezinho duas vezes. Posso colocar aqui como plano de fundo. Posso colocar o nome que eu quiser. Aí aqui na esquerda ele vai aparecer como plano de fundo. Clico aqui no meu plano de fundo, no meu frame. Venho aqui, ó, em Fill. Na direita aqui é o Fill, que vai estar tudo branco. Clico aqui. E aqui eu vou pegar a cor. Hexadecimal aqui na tela, na descrição também. Eu esqueci de copiar, então eu vou pegar aqui na minha cola que eu já tenho já, tá?
Viu aqui, vou clicar aqui em gradiente. E aqui eu vou ter duas cores, ó, a cor de início e a cor de fim. E acho que eu esqueci de copiar aqui. Aqui, ó. Cola aqui a cor de início, que é o roxo que a gente vai trabalhar, e a cor de fim, então a cor que vai iniciar meu gradiente, que vai ser a cor mais forte, e a cor que vai finalizar meu gradiente, que vai ser geralmente uma cor mais clara, tá? Aqui é branco, tá? Hexadecimal é F, 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 F. E aqui eu já tenho um gradiente, só que se a gente reparar, esse gradiente ele tá na diagonal aqui, né? E esse aqui tá na vertical. Então o que eu vou fazer é simples, ó. Eu só puxo aqui, ó. Tá? Pego um dos gradientes, que tem dois pontos aqui. Puxo, boto pra cá. E aí puxo o outro, que é o ponto mais branco, boto pra cá. E aqui, ó, eu posso definir o nível desse gradiente, como que eu quero que ele comece, que ele acabe. Eu vou deixar mais ou menos aqui, e se eu não me engano, eu mexo um pouco aqui, ó. Eu posso mexer na opacidade. A opacidade aqui. Enfim, na clareza aqui da cor. Por aqui, ó. 100%, 0%, consigo mexer nessa aqui. Vou deixar desse jeito que tá aqui, ó. Vou só puxar um pouquinho, aliás. Pouca coisa. Para ficar um pouquinho mais escuro, e vou deixar assim. Agora eu tenho um resultado muito parecido com o que eu tenho aqui no... Esse aqui é o fundo do relatório que já está pronto, tá? Tem um resultado muito próximo aqui do que seria esse relatório. É isso que a gente vai fazer. Seleciono o frame, venho aqui em Fill, seleciono a segunda opção aqui, ó, que é gradiente, boto o roxo que eu botei na tela, está na descrição também, boto o branco e deixo um pouquinho mais aqui passar aqui, ó, o gradiente o ponto do branco. Você já vai ter esse resultado. Agora, eu preciso criar essas partes aqui que são pro fundo do gráfico, né? Como que eu vou criar isso aqui? Se a gente reparar aqui na parte de baixo, tem algumas opções. Uma delas é esse quadrado aqui, ó, que é um retângulo. Eu tenho linha, seta, polígono, algumas opções. Eu vou criar um retângulo, ó. Vim aqui embaixo, selecionei, retângulo. Se eu clicar aqui, já cria um retângulo, tá? Se eu quiser começar com um tamanho já de retângulo, eu posso fazer isso, mas eu posso só clicar para criar o retângulo e depois dimensionar ele, tá? Então, como que eu vou fazer isso aqui, ó? Para ter um tamanho aproximado do retângulo que eu quero trabalhar. Eu boto o frame que eu estou criando do lado do print que eu tenho, e a partir disso eu posso dimensionar já, meio que no olho mesmo. Ou eu posso aqui, ó, aproximar mais ainda a parte exata que eu quero criar. Agora eu estou criando o retângulo dos cards, né? E é mais ou menos esse tamanho, tá? Ele é um pouquinho menor só, mas é mais ou menos desse tamanho. Aí eu crio esse primeiro retângulo e eu vou agora mexer nesse retângulo para ele ficar desse jeito aqui, ó, mais bonito, né? Então o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso mexer na borda. Se a gente reparar, a gente tem uma borda arredondada. A gente pegar para ver aqui, ó, uma borda de 20. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Ó? Clica aqui no meu retângulo, que está zerado. Em Appearance aqui, ó, eu tenho o raio. Clique em 20 e já deixo a borda aqui mais arredondada. Primeira parte está feita. Agora eu preciso deixar esse retângulo com esse efeito aqui, ó, que é um efeito de glass que a gente chama, tá? É meio com um vidro meio fosco. Como que eu vou fazer isso? Clico no meu retângulo, venho aqui em Fill, seleciono branco, tá? E aqui eu vou deixar em 25%? 20%. Então tá aqui, ó, tá branco, e aqui, ó, do lado eu vou deixar em 20%. A cor branca que eu coloquei. E aqui do lado aqui eu vou deixar em 20%. Aqui eu acho que é a opacidade. Feito isso, eu já estou próximo desse efeito, mas não está a mesma coisa se a gente reparar. Eu vou vir aqui em Effects, vou clicar aqui no mais. Ele vai botar um efeito nessa figura aqui que eu estou trabalhando, né? O efeito que ele traz de base é o Drop Shadow. Não é esse que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar o Layer Blur.
com o background blur aqui. A gente vai trabalhar aqui com o background blur. Seleciona aqui o background blur. Vem aqui no quadradinho do lado. E aqui ele deixa você selecionar o nível aqui, ó. A gente quer 20. É 20, né? 50. Os de cima é 20. Os de cima aqui vai ser 20. E aqui vai ser 20 também. O gráfico de linha vai ter uma diferença. Mas enfim. Deixa 20 aqui. E o que vai alterar aqui esse background blur, né? Deixa eu botar aqui uma imagem em cima da outra. Que na outra, como tem um fundo só, não vai dar pra ver muito bem. Mas aqui, ó, o background blur. E aqui, ó, eu vou mexer no nível de blur. Vou deixar um blur bem fraquinho, ó. A gente tem um efeito de vidro, mas o que tá atrás basicamente parece tudo. Conforme a gente vai subir no blur, ó, vai ficando... O que fica atrás começa a ficar mais borrado, tá? Então, 20 para a parte mais escura do painel vai ficar bom. O gráfico de linha, como vai pegar uma parte finalzinha aqui bem branca, a gente vai deixar 50 para conseguir dar uma visibilidade melhor para o gráfico, tá? Então, criou o primeiro, o mais difícil você já fez. Configurou o primeiro, você vai configurar os outros só. Selecionar, deixar aqui numa certa distância. Se a gente pegar o segundo gráfico, ele é um pouquinho maior, né? E Ctrl+C, Ctrl+V só, tá? E aí, colocar os outros aqui próximos, tá? E aí a gente vai fazer o mesmo aqui com o gráfico de linha. Puxar ele aqui que ele pega toda essa área aqui, né? Mas o de linha a gente já sabe que é 50 aqui e 25% aqui, para ter uma visibilidade um pouco melhor no gráfico de linha. Feito isso, basicamente a gente tem tudo feito, tá? O que a gente vai precisar fazer agora é acertar as dimensões, mas a parte visual a gente já tem, a gente vai acertar as dimensões agora. Se a gente pegar aqui, ó, você tem uma questão em design que eu não entendo muito bem, tá? Mas de espaçamentos. Então, você precisa de espaçamentos entre as figuras, que vão ser os gráficos, aqui, né? Entre os gráficos, para dar um respiro ali. E você conseguir... A pessoa que for olhar, ela vai receber ali, ela vai ter uma recepção melhor ali ao produto que você está entregando, que é o relatório, no caso, né? Então, a gente vai padronizar, pelo menos, esse espaçamento. Teria como fazer algo mais elaborado, colocando um grid, trazendo alguns plugins do Figma, que é um conteúdo que eu quero até trazer. De design eu não entendo muito, mas de Figma eu até entendo algumas coisas legaisinhas até. Eu vou trazer num segundo momento, um curso um pouco mais... Eu já falei em alguma aula aqui, mas um curso mais intermediário de Power BI. Eu acho que eu vou trazer. Nesse primeiro momento, vamos finalizar o relatório que a gente está fazendo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou pegar como exemplo o que eu já fiz. Se você selecionar enfim, um retângulo, qualquer coisa aqui, apertar Alt, segurar o Alt, você consegue ver a distância que esse elemento tem das outras coisas. Então, tá 22, mas eu vou deixar 20, eu vou deixar uma distância de 20 aqui da borda, tá? Ficou 18, vamos colocar 20 exato. E aqui eu quero que tenha uma distância de 20 também, ó. Seleciono, seguro o Alt. Ele vai me mostrando aqui já, tá? Deixei 20, 20. Quero uma distância de 18. Mas eu quero uma distância de 20 aqui também. Eu vou fazer um ajuste, tá? Tô acertando aqui as distâncias. 20 aqui. Dois, aumentar 2 pixels aqui.
20. Tá 20, aqui tá 20. Tá 20, deixa eu só acertar. Acertar aqui. Acertar aqui. E deixar 20 aqui também. Tá 30, dá pra deixar 10 de todos então, né? Ah, e aqui para mexer no Figma é para você se movimentar aqui a mãozinha, né? É o espaço. E para você selecionar, você seleciona e arrasta só. E tem Ctrl Z aqui também, então é bem tranquilo. E aqui eu deixei uma distância interessante que funcionou aqui da borda, que foi 95. Eu vou deixar... Tem que descer um pouco aqui, ó. Vou deixar 90, tá? Eu vou... Tá bem próximo do que é o outro relatório ali. Aqui no... Deixei 20 aqui. Tem que estar 20 aqui. Tá 29. Pronto. Se tiver um pouco de diferença entre um ou outro aqui, não dá nada não. E aqui tá 90. Acho que já vai dar legal. Bom. Após a gente ter feito isso, a gente tem basicamente o background feito, porque a parte dos filtros, ele não tem um campo aqui embaixo, né? Aqui em cima, quer dizer. É o próprio visual do filtro só, não tem esse fundo de gráfico. Então, o que a gente vai fazer? Clica aqui, ó. Só tenha certeza que você selecionou tudo. Você está selecionando todos os elementos. Vem em exportar. PNG mesmo. E aqui... Você pode deixar 1. Eu vou botar 10, tá? Para exportar. Vai demorar um pouquinho, ele vai aparecer a opção aqui para a gente escolher onde a gente quer salvar. A gente vai salvar a imagem de plano de fundo para colocar no Power BI agora. Aí, foi. Eu vou botar na minha área de trabalho, tá? Como plano de fundo já tá o nome bom, vou clicar em salvar. Feito isso, deixa eu fechar aqui tudo. Ó, plano de fundo, vou abrir a imagem aqui, ó. A gente tem a imagem feita aqui já, tá? É só a gente importar para dentro do Power BI. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula, porque daí a gente já importa e já faz todos os ajustes necessários aqui para ficar tudo redondinho aqui, tudo perfeito. Então, bom, essa foi a aula de hoje. Se essa aula te ajudou, se inscreve, deixa o like. Se você está vendo o vídeo nos primeiros dias após ele ser publicado, clica no botão hypar, porque vai estar disponível ainda. Se esse vídeo ou o curso inteiro te ajudou, faz isso por mim, por favor. Se você tem um amigo que pode se beneficiar desse curso, manda para ele. Se você tem um amigo que você acha que teria um ganho em ele estudar Power BI, manda para ele que esse curso aqui é 100% gratuito. Estou fazendo sozinho. Eu acredito que é importante a gente divulgar a educação, as informações que a gente tem. Acredito na democratização dos dados e nos ganhos que isso pode ter no geral, sabe, para todas as pessoas. Então, por favor, se você puder, me ajuda. E, bom, se você chegou até o final da aula, obrigado.